Funciona. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Rapaz, novidade isso aqui. É isso aí. Então Tô vamos. aqui, pedir desculpa que eu tô em casa, cara. Tô com meu escritório em obra, Uhum. então aqui a estrutura é um pouquinho adaptada, mas vai dar certo. Não, aqui também. Eu tô no escritório de casa. Bom, rapaz, primeiramente vamos seguir a estrutura aí da boa tarde para quem estiver entrando. Não consigo acompanhar quem está entrando aqui ou não, mas vamos lá. Boa tarde, doutor Túlio. Queria dizer que é um grande prazer estar te recebendo aqui mais uma vez, né? Queria passar para o pessoal que está assistindo a gente a importância do advogado hoje em dia, tá? Que muitas pessoas não sabem dessa importância. Muitos estudantes não sabem ainda, porque muitos não têm a oportunidade de estagiar, né? E Aham. repetir também que você que é uma cria da defensoria, né? Como eu, que acho que é o primeiro lugar que a gente tem contato com a postura, né, de um advogado, por mais que a gente ainda não seja advogando, né, propriamente falando, mas o estagiário da defensoria hoje, ele é o que se aproxima mais do advogado propriamente dito, né? As outras pessoas que estão entrando aí, caso tenha alguém que tenha interesse em estagiar pela Defensoria Pública, eu acho que é o primeiro caminho onde a gente consegue ter esse contato com a advocacia. E o tema da nossa palestra, né, que é o desafio do jovem advogado, ele alcança as pessoas até ainda que não estão advogando, não têm oportunidade de advogar e que espero, né, que através dessa live aí, que outras pessoas consigam assistir também posteriormente, tenham esse interesse ou pelo menos entendam a importância dessa profissão. Aí queria primeiramente perguntar, obviamente que eu já sei, mas vamos compartilhar com as outras pessoas, a sua trajetória até se encontrar com a advocacia. Bom, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando. É, Depois, se puderem aí responder se está legal o meu áudio, se está dando para ouvir bem, que senão eu coloco aqui um fone de ouvido. Só colocar aí nos comentários e pedir para você compartilhar também a live. Envia aí para os seus contatos, né? Através do aviãozinho aí, para que mais pessoas possam ter acesso. Bom, Rodrigo, cara, eu no quarto período da faculdade, eu bem que eu queria trancar a faculdade. Não queria, achei que não era o direito que eu queria, porque eu estava estudando filosofia, sociologia, teoria geral do Estado, e eu não entendia muito bem que aquilo era o direito que eu imaginava ali na minha mente, né? E com isso eu decidi descobrir o que era o direito. E como que eu fui buscar descobrir o que era o direito? Eu cheguei para um professor e perguntei, professor, como e onde eu posso ver o direito sendo aplicado? E aí esse professor falou comigo, Túlio, Defensoria Pública, cara, é um lugar bacana para você estagiar e tal. Eu falei, beleza. Cheguei em Bom Jesus, não sabia nem onde era a Defensoria Pública, botei um terno, o único terno que eu tinha, e fui para o fórum. Cheguei no fórum, perguntei, a Defensoria Pública aqui é? Onde que é? Ah, na última porta, você vira aqui, a última porta à direita. Entrei lá, a estrutura era bem diferente da que é hoje, era bem precária, e cheguei lá e falei com o defensor, fiquei aguardando, né, para ser atendido, e eu falei com o defensor que eu queria estagiar. E o defensor falou comigo assim, olha, não tem bolsa. Eu falei, não, eu só quero uma coisa, eu quero aprender. Se você tiver disposição para me ensinar, eu quero aprender. E ali foi o doutor André da Silva Reis, ele me admitiu, eu comecei naquele instante e fiquei ali aproximadamente 3 anos e pouquinho e me apaixonei, cara. E aí eu descobri que realmente o que eu queria seria advogar. Isso aí. Em relação à faculdade, né? Eu não sei se. Não, na verdade eu sei. Tem várias alterações de grade conforme o tempo, né? Mas eu queria te perguntar se, assim como eu, você também acredita que
o início da grade da faculdade de Direito ele é um pouco desestimulante para o aluno. Então, eu vou te falar agora com a visão de quem tem 10 anos de advocacia. Se eu fosse olhar como o olhar de um estudante, talvez eu acharia que a grade estaria errado. Como estudante, a gente às vezes olha e pensa assim, meu Deus, mas para que estudar filosofia, para que estudar sociologia? Mas hoje, 10 anos depois, eu preciso fazer um registro aqui de um professor muito especial, Marcelo Lanes. Um abraço para você aí, se é alguém que a gente guarda aí no coração aí. Mas hoje, 10 anos depois, Rodrigo, eu entendo que é fundamental, cada vez mais, ainda mais na sociedade como hoje, o estudo de matérias como sociologia, como filosofia, como teoria geral do direito e do Estado, para que a gente possa compreender melhor a fonte do direito, como aplicá-lo e o resultado disso perante uma sociedade. Então, se eu for olhar somente como um estudante recém-ingresso na universidade, talvez parecem matérias muito maçantes, muito distantes do que é o direito, mas elas são a base. Eu descobri isso depois. Hoje eu estudo muito mais sociologia, muito mais filosofia do que eu estudei na faculdade, porque eu vejo que me auxilia a compreender muitas das questões que eu trabalho hoje no dia a dia, entendeu? Entendi. Então, é até uma visão que eu não tinha, né? Acho que nenhuma das pessoas que eu toquei no assunto sobre puderam exprimir com essa clareza, né? Porque, Rodrigo, o que acontece? A gente está trabalhando, quando eu digo isso, a gente precisa pensar que isso é a origem de tudo. O direito, ele não surge num pé de árvore, né? Ele é fruto de relações sociais. Então, quando nós nos dispomos a compreender melhor essas relações, que é a origem do direito, a gente começa a compreender melhor não só o direito como uma letra de lei fria, mas como o sentido de ser, o porquê dele existir, a finalidade dele existir. Na minha área, por exemplo, que eu atuo na criminal, a finalidade da pena. Qual é a finalidade da pena? Por que se estabelece alguns crimes, alguns atos que são crimes e não crimes? É para penalizar alguém? É para prender? É para atender a sanha punitiva de pessoas? O que é o crime? E isso a gente só vai descobrir através desse estudo. Mas eu confesso que lá, quando eu estava no 4º período de Direito, era isso que me fazia querer trancar a faculdade, porque eu não compreendia a importância dessas matérias, que realmente não é fácil da gente compreender inicialmente. Não, e principalmente também porque eu acredito que no ensino fundamental e no ensino médio, a gente não tem acesso a matérias que consigam abrir o caminho para que quando o estudante com 17 anos, terminou o 3º ano, que geralmente é com 17 anos, né? Terminou o 3º ano de ensino médio. Qual curso eu quero? Qual faculdade que eu quero? Aí você já tem algum exemplo na família, ou já tem uma curiosidade já. Aí tem muita gente que... Isso é muito comum mesmo, tem estatística que fala. Tem pessoas que têm curiosidade de estudar direito porque acham importante a vestimenta, assistem séries aí, igual na primeira palestra que você deu, a gente nem se conhecia. No meu período, você pegou e falou que tem muitas pessoas que curtem o universo do direito, acham que são igual aquela série Suits, né, que é tudo bonitinho, e a gente chega numa sala que tá tudo organizadinho, é só um notebook aberto, e não é bem assim que funciona. Então, eu acho que o curso de Direito, pelo menos na minha opinião, como ainda estudante, estou no 8º período ainda, ele vai se mostrando uma coisa nova. Muitas das vezes, no começo da faculdade, pode se mostrar maçante, né? Porque a gente vem de uma outra realidade, no estudante do ensino fundamental, no ensino médio, e a gente se depara com esse universo. E eu acho que a gente só tem certeza mesmo do que é o curso. Não estou falando a carreira de advogado, a carreira de um operador de direito ou alguma outra profissão.
quando a gente está no 10º período. Porque aí a gente consegue olhar para trás e perceber que talvez aquilo foi importante ou não, se a gente realmente também se dispôs a estudar todas as disciplinas, né? Porque hoje a gente se depara com a realidade que a gente não precisa estudar tanto para ser aprovado em determinadas disciplinas. Eu acho que isso realmente é uma perca, principalmente para o aluno, né? Porque o professor está ali para fazer o trabalho dele e a gente às vezes vai sentir falta só lá na frente, entendeu? Eu acho E eu acho muito interessante, Rodrigo, que o direito também, além disso tudo, ele é uma matéria que ele é multidisciplinar. O operador do direito não basta ele saber somente do direito. Ele tem que saber de outras tantas matérias interdisciplinares que não o direito, para que ele possa aplicar o direito. Então, muitas das vezes, você vai precisar saber de conceitos de medicina, conceitos de engenharia, conceitos de psicologia. Então, eu acho o direito, eu acho assim, eu sou apaixonado e suspeito a dizer, né? Porque, para mim, é algo que abre a mente e que eu acho que todos deveriam fazer. Todos deveriam fazer, porque muda muito a forma da gente enxergar o mundo. Sim. Quem sou eu para falar, né? Mas eu acredito que o direito constitucional, principalmente, a gente deveria ter tipo uma introdução, né? Ou no ensino médio, ou no Fundamental 2, que os antigos falavam, né? Porque as pessoas, elas simplesmente não têm... Não é que elas são ignorantes, mas eu acho que se você procurar no Google, você coloca Constituição Federal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, tá tudo ali. O acesso está ali. Só que as pessoas... Mas a grande questão é o facilitador. Sim. Nós precisamos hoje da figura do facilitador. Eu, por exemplo, eu utilizo as minhas redes sociais como uma forma também de facilitar o conhecimento do direito. Sim. Porque eu tive o privilégio de fazer a faculdade, então eu tento, de alguma forma, simplificar. E até o que você faz através do seu perfil, o direito de berço, né? Que é você, de certa forma, simplificar e facilitar o acesso ao conhecimento. Então, eu acho sim que deveria ser, né, matéria, desde ali o ensino médio, ou talvez antes, como, por exemplo, noções básicas de cidadania, Constituição e direito básico fundamental, para que a população fosse instruída, né? Eu tenho uma frase que eu utilizo, que é: o conhecimento é poder. E a verdade é essa: quem tem conhecimento é detentor de poder. Eu também acho. E outra coisa que a gente já pula para um ponto da política aí, que eu também não sou muito instruído no assunto política, mas acredito que para as pessoas com maior poder aí, principalmente no quesito político, nem chega a ser interessante ter uma população instruída, né? Infelizmente, a gente falar isso. Então, com certeza não, porque, como eu disse, o conhecimento é poder. Sim. Entendeu? E a partir do momento que você tem poder, você tem uma decisão melhor. Mas é uma questão que a gente tem que trabalhar contra aí, né? E no nosso micromundo a gente influenciar. Agora, puxando para o ponto já, que é o nosso tema, né? Para os jovens advogados. Qual que foi o seu primeiro contato com a advocacia depois que você conseguiu sua carteirinha da OAB? Não estou falando nem da questão já como estagiário, não. Terminou a faculdade, prestou a OAB, e aí? Qual que foi a realidade maçante que você encarou de primeira, assim, como advogado? Para abrir meu escritório sozinho, sem dinheiro, com a ajuda do pai hoje é minha esposa, né? Era minha namorada à época. Os pais dela me deram uma ajuda financeira. A minha tia cedeu um espaço físico para que eu pudesse abrir o meu escritório, abrir sozinho, sem nunca ter feito uma audiência, sem nunca ter atendido um cliente propriamente dito. E a primeira dificuldade que vinha justamente são as respostas, porque perguntas tinham centenas de milhares na minha cabeça, né? Tipo, meu Deus, como que eu vou pagar? Como que eu vou captar cliente? Como que eu vou fazer uma audiência?
Como que o cliente não vai achar que eu sou inseguro? Perguntas eu tinha muitas. As respostas eu tinha quase nenhuma, tá? Mas o que eu digo é que, para mim, a primeira dificuldade que o jovem advogado ele precisa trabalhar é a ansiedade. Essa sociedade líquida que a gente vive, em que as redes sociais só expõem vitórias, coisas bonitas e tal, isso acaba impondo sobre o jovem advogado um jugo muito injusto. Eu, quando abri, não tinha um Instagram bombando, tinha um Facebook, mas não era uma rede social onde as pessoas ficavam ali ostentando vitórias, carros e pertences, etc. Hoje tem um Instagram que você vai acessar, você vai ver um colega seu que formou junto, o cara tá postando uma foto de um carro, tá postando uma foto de uma viagem, e você tá ali lutando para pagar o boleto do mês. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa, o jovem advogado precisa se atentar é cuidado com a ansiedade, cuidado com a comparação com questões injustas. Ninguém posta no Instagram derrota. Ninguém posta no Instagram que ele está refinanciando o cartão de crédito para poder continuar pagando aquela vida de milionário que ele quer ostentar em rede social. Então, olha só, é difícil mesmo, não é fácil. Quem te vender, quem te prometer que é fácil, ele quer o seu dinheiro. Essa é a verdade, tá? Então, hoje a rede social, ela coloca duas coisas para o jovem advogado. Uma frustração quando ele olha para essas outras pessoas e ver essa vida irreal, essa vida líquida que você não consegue segurar, vaza entre os dedos. E duas, o grande perigo, os charlatões da advocacia. Porque hoje você que está aí, ó, acompanhando aí a live, eu tenho certeza que pelo menos um de vocês já viu uma venda de curso para ficar milionário na advocacia, tá? Em que o cara tira uma foto num Porsche ou num outro carro, num avião, e falando que, olha, aprenda comigo o segredo da advocacia, não sei o quê. Eu vou te contar o segredo da advocacia de qualquer coisa na vida. De qualquer coisa na vida. Se dedique de forma séria ao preparo, porque quando a oportunidade surgir, você vai ter como apresentar resultado. Esse é o segredo, meu irmão. Não tem outro. Qualquer outro segredo é furada, sai correndo. Então, controla a sua ansiedade. Um passo de cada vez, você vai longe. Você vai longe, não queira acelerar. Eu hoje, Rodrigo, eu tenho 10 anos, eu tenho mais de 10 anos de advocacia. Então, vamos botar você abrindo o seu escritório. Aí eu conto com a honra, vamos dizer, de ter a sua admiração. Aí você vai ficar olhando lá o Instagram do Túlio, vai olhar a vida do Túlio, vai ficar, poxa vida, olha o Túlio, olha eu. Porra, mas o Túlio levou 10 anos. O Túlio se lasca até hoje. Entendeu? É muita luta todos os dias. É muita luta todos os dias. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado para que a ansiedade não venha a ser um fator autodestrutivo. Essa é a primeira coisa que eu acho que todos os jovens advogados devem controlar, tá? A ansiedade. Calma, que as coisas acontecem. Se você se prepara, se você estuda, se você é uma pessoa que se dedica, calma, vai dar certo, tá? A segunda coisa que eu acho é você buscar ter relacionamentos bons na advocacia. Eu, quando abri, Rodrigo, o escritório, eu não conhecia ninguém, cara. Foi bem difícil, tá? Foi muito difícil. Eu não tinha para quem ligar para tirar dúvida. Eu não tinha com quem trocar uma ideia, sabe, de uma dificuldade. Então, assim, até eu conseguir vencer, porque eu também tinha um problema de timidez, que me retraía bastante, entendeu? Então, até eu conseguir vencer isso, cara, as únicas pessoas que eu tinha eram aqueles parceiros, irmãos de defensoria, que estagiaram junto comigo lá na defensoria. O defensor, o doutor Felipe, que você conhece também, dá aula aí na faculdade, pessoa que, assim,
eu tenho imensa consideração por ele, porque ele me ajudou muito, tirava minhas dúvidas, eu ia na defensoria, mas é importante desenvolvermos a amizade com colegas da classe. Tem muita gente boa. A advocacia, na maioria dela, grande maioria, é formada de gente boa. Os ruins é a minoria. Eles são a minoria, tá? Fazem muito barulho, mas eles são a minoria, entendeu? Os bons são a maioria. Não é só na advocacia, não. Isso eu acho que é uma lição de vida, né? A ansiedade, que foi o primeiro tópico que você comentou aí, que foi o desafio, eu acho que a ansiedade hoje ele é um problema mundial, sabe? Para qualquer profissão. E acho que antes de falar do lado profissional, a gente tem que encarar o pessoal também. Porque acho que na vida é tudo um dominó, assim. Então, se um não está bem ou se uma peça cai, pode derrubar tudo. Então, eu acho que eu mesmo encaro, desde o começo, muitos problemas com ansiedade na minha vida pessoal também. A gente fica encarando essa realidade maçante e a gente fica se perguntando como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ter sucesso nessa área? Será que eu não vou ter? Então, eu acho que a frieza ela tem que ser praticada para o lado bom, que é o lado que a gente tem que parar, olhar para trás, olhar para frente. A gente tem que encarar, principalmente no Instagram, e que hoje é a rede social, acredito que as pessoas mais acessam, né? Ficando na sua grande parte do tempo. Então, eu acho que é importante a gente ver pessoas de sucesso e pessoas que realmente têm sucesso, porque se você puder ter um mínimo de conhecimento sobre a pessoa que você segue, sobre a pessoa que você acompanha e utiliza como modelo, tentar acompanhar a trajetória. Qualquer pessoa de sucesso, isso eu falo médicos, advogados, pessoas concursadas ou pessoas famosas aí, elas sempre vão falar sobre a trajetória de vida, porque elas vão querer te passar aqui. Hoje eu tenho uma realidade X, só que para eu chegar nessa realidade, quantos anos de trabalho eu não tive? Eu acho que essa é a diferença das pessoas que querem te mostrar a realidade e as pessoas que querem te enganar. Porque as pessoas que querem te enganar, elas postam só vitórias rápidas às vezes, aí você já tem que desconfiar. Eu acho que a frieza ela tem que ser praticada para a gente entender que a vida é um desafio. A vida é um desafio. E para a gente ter sucesso, a gente precisa ter calma, a gente precisa investir o nosso tempo, principalmente o tempo, né? Que hoje o tempo passa rápido, a gente passa muito tempo olhando para a vida dos outros e esquece de olhar para a nossa vida. Então, eu acho que até para um jovem advogado agora, isso eu não sou advogado ainda, só que como uma pessoa que convive com ansiedade direto, é a gente tentar parar de se colocar no lugar do outro, no quesito, poxa, por que ele tem isso e eu não tenho isso ainda? Entendeu? É tentar compreender que hoje ele tem esse sucesso, ele tem esse nome, porque ele se dedicou anos e anos e anos para ele chegar onde ele está agora. Então, E, Rodrigo, eu acho que é uma questão também da gente saber aonde a gente quer ir. Isso. Eu, desde a defensoria, eu sabia que eu queria ser advogado. Uhum. Eu sabia que eu queria ser advogado. Eu não fiz concurso público, eu queria ser advogado, eu queria ter o meu escritório, eu sabia o que eu queria, entendeu? Eu não queria, eu queria abrir sozinho. Abrir sozinho foi uma opção minha, entendeu? Não foi porque faltou proposta, não, porque até surgiram propostas, mas eu sabia o que eu queria, entendeu? Então eu acho que é muito importante também a gente fazer uma análise séria do nosso caminho, com medidas e metas de curto, médio e longo prazo. Porque aí você consegue planejar uma caminhada. E aí você consegue, a pequenos passos, conquistar as suas metas e lá na frente, quando você olhar para trás, fazer sentido tudo que você passou. Porque quando a gente caminha sem direção, não faz muito sentido. Você não vai alcançar nada. Você não vai conseguir percorrer longas distâncias. Você vai dar disparos curtos. E logo se cansa, e logo se cansa e se frustra, se cansa e se frustra. Então, assim, quando você sabe o que você quer, você caminha.
E aí você mesmo tendo um ou outro ali do lado que está caminhando junto, se aproximando, você não se importa. Eu, por exemplo, particularmente, eu não me importo, no sentido assim, quando eu digo não me importo, eu não fico vigiando, invejando, desejando o que os meus colegas alcançam. Quando eu vejo um colega que conquista algo, eu fico muito feliz, assim, no sentido de, poxa, caraca, que bacana, cara, olha lá como que a advocacia dá certo mesmo. Mais um colega que prova isso, que está se dando bem, mas o meu plano, ele segue inalterado, porque eu tenho um plano, eu tenho uma meta e eu sigo caminhando. Se a gente olhar, teve as Olimpíadas agora, né? Então, se você olhar aquelas provas de atletismo, maratona, que a gente vê os caras correndo ali e tal, eles não ficam correndo olhando para trás ou para o lado. Olha que interessante se você for ver. Às vezes eles nem veem que estão sendo ultrapassados. O cara está tão focado na meta dele que ele está correndo. Ele está correndo naquele plano que ele traçou, aquele treinamento que ele fez durante 4 anos para estar ali e correr às vezes 8 segundos, e ele nem olha para o lado. Então hoje, a gente falando de ansiedade, falando de rede social e tudo isso, eu vejo que muitas das vezes, principalmente, e não principalmente, mas não só, tá? Mas principalmente os jovens gastam muito tempo olhando para o lado. Olhando, tipo assim, poxa, olha lá, ele conseguiu isso, poxa, olha o relógio, olha a camisa, olha a viagem que ele fez, poxa, e eu? Não, segue o seu plano, segue o seu plano, entendeu? Eu tive durante um tempo que andar com um carro emprestado do meu avô, porque eu bati o meu carro, não tinha seguro, eu não tinha tempo para consertar, eu tive que andar um tempo no carro do meu avô, um carro muito simples. E, cara, eu não tenho vergonha disso, porque eu sabia o que eu estava fazendo, mas tinha gente na rua falando mal do Túlio advogado por causa do carro que ele estava andando. Uhum. Então, tipo assim, isso chega até a gente. Isso me afeta? Nada, nada. Isso mais me diz sobre quem fala do que sobre mim. Sim. Então, assim, não olhe, não vamos gastar tempo olhando para o lado. Igual o corredor ali nas Olimpíadas, a gente tem que ter um plano. Qual que é a meta daquele cara? Fazer o melhor tempo da vida dele, porque ele treinou por 4 anos para isso. E se esse melhor tempo da vida dele significar em ser o primeiro, ele será. Mas se não significar ser o primeiro, ele vai ter atingido a meta dele e vai estar satisfeito com ele mesmo. Porque aquele era o melhor tempo da vida dele. Entendeu? Então a gente tem que olhar mais para a nossa raia. Para nossa raia. Tem muita gente preocupada em mostrar para os outros. Uhum. Não, segue a sua raia. Traça um plano. Ah, eu quero ser advogado. Ah, eu quero ser promotor. Ah, eu quero ser juiz. Não importa o seu plano. Não importa o seu plano. Traça o plano, segue firme, sem duvidar. E o que os outros falam, cara? Pô, eu tô vendo aqui a Júlia aqui, ó, amiga nossa aí, e hoje eu tava trocando um papo com ela, falando com ela uma coisa. Tem gente que vai te chamar de doido, ô Rodrigo. Tem gente que vai te chamar de doido dependendo do seu plano. Entendeu? Mas dependendo de quem te chama de doido, você recebe isso como elogio. Recebe isso como elogio, porque me chamaram de doido quando eu quis abrir o escritório sozinho. Sem experiência, sem ninguém para te botar no mercado, sem dinheiro, sem nada. Você é doido. E 1 ano depois ainda eu casei. 1 ano depois eu casei. De novo o pessoal falando que era doido. Ah, a advocacia só dá dinheiro daqui 5 anos. Você é maluco. Sua esposa é secretária. Deu certo, cara. Tá dando certo até hoje. Graças a Deus, tudo que eu tenho, simples. Você sabe, você me conhece, eu não sou uma pessoa que fica ostentando nada, absolutamente nada. Mas tudo que eu tenho, a advocacia que me deu, cara. Então, dá certo, tá? Dá certo. Mas vamos tocar isso, senão eu falo demais. Não, mas é importante. Eu acho que é importante. Além eu acho que as pessoas hoje elas elogiam a boa e simples oratória, mas eu acho que a gente precisa quando a gente é sincero nas nossas palavras, geralmente a gente
delonga muito. Mas é importante a gente absorver esse tipo de conteúdo, e tem que ter paciência para ouvir essas pessoas, porque geralmente quem delonga muito assim são pessoas de sucesso, na minha opinião. Eu hoje, na minha rede social, fora a página, eu procuro seguir pessoas que são modelos. Eu sigo muita página de meme, assim, que eu acho que a gente tem que rir. E quando a gente fica vendo, eu acho, as desgraças ou a vida dos outros, né? A gente geralmente a gente perde um pouco o foco. Eu acho que a nossa rede social ela tem que ser para uma diversão, alguma coisa que não delongue muito. E eu aprendi que ao passar do tempo, foi exatamente o que você falou. A gente tem que ter a nossa ambição e a nossa meta da nossa vida. A gente ficar procurando, eu quero o que ele tem, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter isso. Então, tipo assim, a gente fica desejando o que os outros já alcançaram. Eu acho que isso não acrescenta na nossa vida. Entendeu? Então, exatamente o que você falou, o corredor ele tem que olhar sempre para frente, para a linha de chegada dele, para a raia dele, e talvez ele alcance o sucesso. E às vezes o que ele quer não é nem ser o melhor, ele quer fazer o melhor dele. E, às E vezes... aí você falou um negócio muito legal, cara. Você falou um negócio muito legal. Uhum. A questão do sucesso. Uhum. A gente veio com um tema para aqui para o bate-papo, mas acaba que a gente vai rodando outras coisas que são muito importantes. O conceito de sucesso, o conceito de questão de prosperidade. Cara, isso é algo que é muito único. Isso é muito único. Para mim é uma coisa, para você é outra. E eu não posso querer comparar o que é sucesso para o Rodrigo com o que é sucesso para o Túlio. Sim. O que é você ser uma pessoa bem-sucedida para o Rodrigo do que é para o Túlio. Entendeu? O Túlio é alguém muito que se satisfaz com... Eu te falo o que é para mim ser bem-sucedido. Para mim ser bem-sucedido, cara, é ter paz. É ter a certeza de que o que eu faço ajuda pessoas, ajuda a transformar a realidade de pessoas. Eu ter a paz de poder sentar em casa com a minha esposa e ficar tranquilo com ela ali. Para mim, ser bem-sucedido tem muito menos a ver com viagens caras, roupas caras, joias e tal. Mas isso é pro Túlio. Para outro, talvez isso faça mais sentido. Uma viagem cara, um carro de luxo e tal. Então, também a gente precisa refletir que esse conceito de bem-sucedido é muito pessoal. Sim. É muito pessoal, sabe? Essa vitória, que nem você falou, né, da corrida, é uma vitória pessoal, cara. Uhum. E eu não posso medir com a minha régua. Sim. Cada um tem a sua régua. Cada um tem a sua corrida. Entendeu? E só fazer aqui uma aspas. Ô, Jéssica, eu tô em casa, né? Você sabe que o escritório tá todo quebrado lá. Então o pessoal que me mandaram a mensagem aqui falando assim: apoia esse celular que tá dando labirintite. Mas é porque tudo meu tá lá no meu escritório, que tá quebrado, sem energia, sem internet, sem nada. Em breve a Jéssica tá lá com a gente também, lá com a sua salinha preparada, que a gente tá ampliando lá, cara. Então tá um caos. Mas a próxima live eu vou lá resgatar o meu suporte celular. Rapaz, o que você falou sobre os conceitos aí, eu até queria abrir até uma aspas aí. Eu acho que existem dois tipos de conceito que as pessoas confundem, que é ser famoso e ser bem-sucedido. Eu acho que a pessoa que é famosa, nem sempre ela é bem-sucedida. Você ser conhecido nem significa que você, por ser conhecido, você é adorado ou você é um modelo para alguém. Você está ali entre as pessoas que todo mundo sabe quem é, todo mundo imagina como é a vida, e nem sempre você é bem-sucedido. As pessoas que eu procuro manter e que eu perto de mim, as pessoas que eu sigo nas redes sociais, elas têm sucesso. Por que elas têm sucesso? Porque, independente do lugar que ela chegou, ela tem paz e ela é feliz. E ela é um modelo para os outros. Eu tenho certeza que uma pessoa famosa que não é bem sucedida, ela não é modelo para ninguém. Às vezes ela pode ser um modelo do que você não quer se tornar.
entendeu? E nem sempre você também é um modelo positivo também, entendeu? Mas as pessoas que eu procuro ter como modelo são pessoas que, independente do lugar onde elas estão, elas são felizes. Eu sigo um médico que, rapaz, eu sigo ele desde os meus 14 anos no Instagram. O nome dele é Paulo Musi. Ele já passou de tudo na vida e ele sempre, assim como você, ele sempre quis ser médico. Em determinado ponto da vida dele, ele, assim como você falou, que você adquiriu abriu o seu escritório sozinho. Hoje você tem uma sociedade, hoje você está com o Zé Roberto, agora tem a Lavínia, né? Fiquei sabendo que a Mariana também está no meio desse bolo aí, e só tem gente somando. Por quê? Isso às vezes não é ser famoso, isso às vezes é ter sucesso. E o seu sucesso, ele inspira outras pessoas. E às vezes você muda a sua opinião. Eu não quero ter mais um escritório sozinho. Eu quero abrir uma sociedade. Esse médico, ele queria somente ser um ortopedista. Hoje ele é médico do esporte. Só que uma coisa que as pessoas bem-sucedidas, elas sempre deixam claro para as pessoas que as acompanham falar da minha trajetória de vida. Porque não é interessante você só mostrar o seu sucesso agora, o que você alcançou. É importante você sempre frisar de onde você veio para que as pessoas não fiquem ansiosas em só chegar no resultado final. Eu acho que isso é a coisa mais importante do sucesso, entendeu? Eu acho que sempre... Sem dúvida, sem dúvida. E o Rodrigo, e para quem pensa em advogar aí, eu falo o seguinte: a advocacia dá certo, tá? A advocacia dá certo. Não entra com essa história de que o mercado está saturado, de que já são mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Cara, a advocacia dá certo. O mercado sempre vai ter espaço para quem se dedica, para quem é bom, tá? Então, se você se dedica, se você busca ser o melhor no que você faz, dá certo, dá certo. Então, você que vai ter que definir o plano, se vai iniciar sozinho, com alguém, como associado e etc. Mas que dá certo, tá? Aí, agora vamos voltar para a advocacia, né? Que a gente ampliou bastante aí o nosso papo. Mas o doutor Felipe, ele fez uma pergunta que eu tive até que anotar aqui, porque eu nem sei se eu consigo achar as perguntas depois, durante a live. Qual que é a sua mensagem para aquela pessoa que quer advogar, mas ainda não concluiu a faculdade? Como eu disse já aqui, calma, calma. Conclua a faculdade, tá? A vida, você não pode pular etapas. Uhum. Então você precisa concluir a faculdade, precisa se organizar para fazer a prova da ordem, e aí sim você vai iniciar advogando. Para advogar, você não precisa de muito. Você precisa do básico. E o principal que você precisa é da vontade. Então, assim, eu preciso ter um escritório para advogar? Não. A OAB, ela disponibiliza salas onde você tem computador, internet, impressora, mesa para atendimento, tudo que você precisa para fazer o atendimento a um cliente, até mesmo para participar de uma audiência online. Tudo lá. Eu não tenho nem computador, Túlio. Eu tenho como ir lá e usar tudo? Tem como ir lá e usar tudo. Sendo advogado, você tem a estrutura para que esteja a seu serviço, tá? Então, a primeira coisa, se você é estudante e pensa em querer advogar, eu já te disse que dá certo, tá? E vai com calma, um passo de cada vez que você vai conseguir iniciar na advocacia. Conclua a graduação primeiro. Aí agora, uma pergunta minha mesmo, porque eu já estagiei na defensoria e agora estagio no cartório do juizado especial, o adjunto civil. E até uma outra pessoa, que um próximo convidado seria o Zé Roberto, né? Porque ele é uma cria do Juizado Especial Civil. E você é uma cria da defensoria. São dois lugares onde eu tive tenho o prazer ainda de estagiar em um. Eu queria te perguntar a importância do estágio para aquele que quer advogar. E qual é a importância de você sair rodando em tudo no fórum para já chegar um pouco preparado já para o mercado de trabalho? Então, para mim o estágio foi fundamental, tá?
O estágio foi o que, para mim, realmente definiu eu continuar na faculdade, como eu já disse aqui. Então, para mim, foi fundamental. Agora, eu só dou um alerta aos estudantes. Cuidado com os estágios ofertados, onde você só vai ser explorado. Você tem que ir para um estágio aonde você vai ter realmente ali a oportunidade de aprender, mesmo que seja, às vezes, questões burocráticas do cartório, ou questões mais diretas ali de atendimento ao público, como na defensoria, mas também em escritórios de advocacia. Aonde você se propor a estagiar, o que tem que estar na frente não é o valor da bolsa, é o quanto de oportunidade de aprendizado você vai ter através desse estágio, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque esse é um momento único que você vai ter. Se você não aproveitar, vou só pelo valor de bolsa, ou sei lá, porque a galera é gente boa. Passou, meu amigo, você não vai ter outra oportunidade de desfrutar dessa experiência. Para mim foi fundamental. Tá? Mas, Túlio, eu não tive condição de estagiar porque eu trabalho, eu preciso sustentar minha casa e tal. Eu não tive como estagiar, Túlio. Isso aí não é preponderante para você exercer amanhã ou depois a advocacia ou para você ser um excelente profissional em qualquer área, não. Tá? Pode ser algo que venha te somar, mas não é preponderante. Tá? Mãe, que bom saber disso, né? Porque eu tenho vários colegas que, infelizmente, por precisarem trabalhar, né, não têm o tempo disponível para estagiar. Mas também tem vários amigos aí, advogados, inclusive, que às vezes se propõem, né, a ajudar a pessoa que acabou de conseguir uma carteirinha da OAB, mas nunca tive prática. Eles são pessoas muito boas, assim, que se propõem a ajudar mesmo, a explicar como é que funciona todos os procedimentos. Eu acho que é bem famoso, o lugar mais famoso que o pessoal fala para estágio é a Defensoria Pública. Eu acho sim que é fundamental, é muito importante. O volume de gente lá é muito grande, né, cara, de atendimento. Então, por isso que acaba ficando muito visado, entendeu? E você acaba se acostumando com a realidade maçante também, porque as pessoas têm advogado. O problema das séries, eu acho que elas, principalmente as séries americanas, né? Elas passam um cotidiano que o advogado tem uma vida muito fácil, e eu acho que não é bem assim que funciona, principalmente porque a legislação nos Estados Unidos não é igual aqui, a legislação americana não é aqui. A prática, a vida real, ela muitas vezes não é repassada nas séries, aquela coisa. E o principal, cara, é vida real, entendeu? Eu falo que faculdade, essas coisas aí, isso aí é zoológico. Entendeu? Você vai lá em Buenos Aires, lá no zoológico Lujan, você tira foto abraçado com o leão. Você dá mamadeira na boca do tigre. Agora, quando você vai para a vida real aí fora, aí, é selva. Vai abraçar o leão para você ver. Ele vai te morder, meu amigo. Você vai morrer. Então, assim, não comparem séries com vida real. Tá? É a mesma coisa que o cara que achar que medicina é moleza porque Grey's Anatomy é muito bacana. Não é. O doutor Felipe Castro, já falei de você aqui, hein, doutor? Já falei de você aqui hoje, hein? Forte abraço aí. Cara, outra coisa importante também é falar sobre o trabalho de cartório, que é uma coisa que eu precisava alertar, que das pessoas que eu conheço que já falaram em estágio, elas desprezam um pouco o trabalho de cartório, e eu acho que tendo a oportunidade de estagiar no qualquer cartório, acredito, é muito importante para a gente entender o funcionamento do processo, a estrutura do procedimento. Por isso que até o Zé Roberto, eu queria chamar ele da próxima vez para ele poder explicar para a gente também qual que é a importância. Não, doutor, a gente falou bem. O Felipe Castro perguntando. Só falamos bem. Pois é. Cara, te prometi que a gente ia falar só 45 minutos, não quero tomar mais o seu tempo, tá? Também até porque eu preciso voltar para o estágio, que eu tirei a licencinha para vir aqui fazer a nossa live. Queria te agradecer muito por todos os nossos papos, desde que eu te conheço. Às vezes teve uma vez que você me chamou para ir no seu escritório, a gente só bateu 2 horas de papo. E eu acho que é muito importante a gente mostrar para as outras pessoas, quando a gente chega numa posição
que você está, que é uma posição importante, um exemplo, que a gente também tem o nosso lado humano, que a gente também tem os nossos defeitos, que a gente também, apesar de a gente sempre ressaltar as nossas qualidades, profissionais ou não, a gente precisa ser um modelo. Então, acho que você foi o primeiro convidado da minha página, por isso, que eu acho que é importante a gente mostrar que, além do advogado profissional, aquilo ali também é uma pessoa que vai atender pessoas, tem que gostar de pessoas para ser advogado também. Então, queria agradecer muito o seu tempo mesmo, tá? E outras oportunidades vão estar presentes aí também. Eu queria agradecer muito aí também a você, te parabenizar por essa iniciativa. Isso é muito útil, tá? Agradecer a cada um que está até agora aqui nos acompanhando. E, cara, eu sei que muita coisa ainda ficou para a gente discutir e a gente está aí à sua disposição aí para futuros convites, tá bom? Ok, brigadão, um abraço, tá? Um abraço.